Tá sorrindo aí do outro lado, né? Ah, lógico, não poderia ser diferente, né? Sejam bem-vindos, galera, ao canal Sentimento Tricolor. Esse é o meu vídeo de análise da partida, de tudo que aconteceu no jogo. Vou fazer a estreia dos cards aqui. Você que é membro, você já tá baixando seus cards, você já sabe. Então fica ligadinho, espero que vocês gostem. E que jogo, né, galera? Que jogo tenso. Se não foi na técnica, foi na vontade, foi na raça. Um confronto direto contra uma equipe muito parecida com a nossa. O São Paulo caiu na Libertadores, assim como nós caímos nas quartas de final também. O São Paulo está na mesma fase da Copa do Brasil do que a gente, nas quartas de final. Na tabela, nós estávamos em oitavo e eles em 16º, porém com a diferença de apenas 3 pontos, sendo que o São Paulo tem um jogo a menos, ou seja, times muito parecidos, equipes muito parecidas, que jogam um futebol muito parecido, tá? E era um confronto, na minha opinião, dificílimo. Então a vitória, galera, na base da raça, da entrega, do aproveitamento alto das chances que teve, foi muito bacana, tá? Então eu vou trazer alguns dados para vocês aqui, que eu acho que é importante você saber. Fica até o final do vídeo, para você poder ter a real noção do que o Fluminense pode conseguir nesse Campeonato Brasileiro. Antes disso, pedir rapidinho para você que está chegando aqui agora, não me conhece, muito prazer. Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, da casa do torcedor do Fluminense e de torcedores de outros clubes também, que gostam de futebol, que simpatiza com o nosso Flusão. Seja muito bem-vindo você também, tá? Então se inscreva no canal, galera, deixa o like. Se você puder, ó, siga o nosso Instagram aqui, Sentimento_Tricolor 1902. Faltam 200 inscritos pra gente bater 7 mil seguidores lá no Instagram. Então se você puder essa força. Nosso Instagram cresce mais devagar, num ritmo mais lento, né, do que o nosso canal aqui no YouTube. Então se você que segue, que é inscrito aqui no YouTube e não segue no Instagram ainda, dá essa força pra gente lá, beleza, galera? Bom, vamos lá. O time do São Paulo, galera, como eu falei, o jogo de time do São Paulo é muito enjoado, tá? O time do São Paulo ele tinha uma derrota nos últimos 10 jogos. Ele tá com essa posição ruim na tabela devido aos 10 primeiros jogos do São Paulo no campeonato, onde eles não venceram nenhuma partida, tá? De lá pra cá, deram uma arrancada bem legal e estavam 9 jogos sem perder. Primeiro tempo, principalmente, foi um verdadeiro jogo de xadrez, né? Onde os treinadores estavam mais preocupados em anular os pontos positivos da outra equipe do que propriamente propor o jogo jogar. Então, pouquíssimas finalizações no primeiro tempo. Primeira finalização do Fluminense foi aos 40 minutos, uma falta cobrada pelo Danilo Barcelos. Tá fraca na mão do Volpi, sem perigo nenhum. O São Paulo não finalizou no primeiro tempo. Então, assim, foi um primeiro tempo de muita marcação, muita transpiração, mas pouca inspiração, tá? Esse foi o resumo do primeiro tempo. Só que antes de eu falar do segundo tempo, eu vinha falando para vocês aqui, e na verdade o segundo tempo eu vou mostrar já através dos cards, das minhas notas dos jogadores, e eu vou comentar o que cada um desses caras conseguiram fazer no segundo tempo, que foi onde o jogo realmente se decidiu. Vejam a tabela, galera. Vamos olhar essa tabela de classificação aqui e a importância que teve essa vitória do Fluminense sobre o São Paulo. Vamos lá. Ó, como a gente pode ver aqui, o Fluminense ele se encontra hoje na 7ª posição do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos em 20 jogos. Ou seja, nós temos a mesma quantidade de jogos do 6º colocado, que é o Corinthians, né, com apenas 1 ponto a mais do que a gente, e a mesma quantidade de pontos do 8º colocado, que é o Cuiabá, que também tem 20 pontos e é o nosso próximo adversário, ou seja, confronto direto. Na próxima rodada, o Fluminense enfrenta o Cuiabá fora de casa e o Corinthians enfrenta o América Mineiro, tá? Então, uma vitória do Fluminense pode colocar a gente na 6ª colocação, galera, no G6 do Campeonato Brasileiro. Claro, vai depender de um tropeço do Corinthians, né? Mas essa colocação do Fluminense, tem alguns clubes atrás da gente com jogos a menos e tal. Deixa eu voltar a tabela aqui para mostrar um detalhe para vocês. O seguinte, ó. Eu falei ontem na live pós-jogo que eu não vejo mais de 5 times nesse Brasil com um elenco melhor do que o nosso, com um time melhor do que o nosso. Então o Fluminense ainda tem aqui, ó, tem que subir a escadinha, né? Bragantino, que tem um jogo a menos, 32 pontos, ou seja, Bragantino ainda tá com uma gordurinha boa em relação a gente. Fortaleza, que tem 5 pontos a mais do que a gente, já tá numa descendente. Fortaleza que vai disputar a vaga na semifinal da Copa do Brasil com o São Paulo na quarta-feira, então pode ficar focado. Na minha opinião, o Fluminense ele tem o dever de, no final do campeonato, estar na frente desses dois clubes, tá? Ou seja, a gente tem lenha para queimar ainda, a gente tem degrau para subir. Não acho que o Fluminense vai disputar título, que o Fluminense vai ficar entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Acho muito difícil.
Eu enxergo pelo menos de 4 a 5 elencos mais fortes do que o nosso. Agora, entre a quinta e a sexta colocação, eu acho que o Fluminense tem todo o potencial para ficar, tá? Mas vamos começar com os cards, vamos começar com a nota dos jogadores, e é a primeira novidade que eu trago nesse vídeo de hoje aqui para vocês. Vamos lá, galera, espero que vocês gostem. É o seguinte, essas aqui são as notas dos jogadores, começando com Marcos Felipe, tá? Conforme eu falei na live ontem, Marcos Felipe, para mim, nota 10, tá? Foi impecável, não errou nada, absolutamente nada durante o jogo inteiro. Marcos Felipe fez 6 defesas no jogo, sendo 2 defesaças, uma no chute do Rigoni, no ângulo, e uma vitória, ó. Uma defesa a queima-roupa do Vitor Bueno, tá? O Marcos Felipe garantiu o resultado, garantiu a vitória e os 3 pontos. O pênalti, ele conseguiu ir na bola, mas o pênalti foi muito bem batido pelo Reinaldo. Pela primeira vez não, mas pela segunda ou terceira vez, nos 12 pênaltis que já foram cobrados contra o Fluminense nessa temporada, o Marcos Felipe acertou o canto, não teve culpa nenhuma. Então, Marcos Felipe, nota 10. Garantiu ontem os 3 pontos, tá? O Calegari, galera, eu dei nota 7 pro Calegari, e a gente pode ver rapidamente alguns números aqui, ó. Ele foi o líder de desarmes na partida. Quando eu falo desarmes, junta tudo, tá? Interceptação, que ele teve 6, cortes, que ele teve 2, e o desarme propriamente dito. Então o Calegari, ele foi o líder nesse quesito, foi o que mais roubou bolas, defendeu, interceptou. Foi uma surpresa a escalação dele ontem pelo Marcão, né? O Marcão falou que o Samuel Xavier estava com muita minutagem, precisava descansar e tal, então o Calegari entrou. Na marcação, ele foi melhor do que o Samuel Xavier, mas no apoio foi muito mal, como vocês podem ver aí. Na verdade, ele não foi mal, né? Ele não apoiou praticamente, ele não deu um cruzamento na partida, tá? Mas o gol do Luiz Henrique foi um lançamento do Calegari lá da linha de fundo. Na verdade, ainda fico com dúvida se ele lançou, se ele deu um chutão para frente, enfim. Mas dá para perceber que ele levanta a cabeça, ele olha, ele vê o Fred livre no meio, ele lança para o Fred, que domina a bola, toca para o Luiz Henrique, ou seja, o Calegari teve participação direta no segundo gol do Fluminense. Teve 86% de precisão no passe. Qualquer coisa, qualquer jogador para ter uma nota boa, ele precisa ter uma média de acima de 80% de aproveitamento nos passes. Então, nota 7 pro Calegari nessa volta dele ao time titular, tá? Já o Nino, falar o que do Nino, né? Um dos melhores da partida, tá? Só coloco atrás aí do Marcos Felipe. Meteu o gol, 6 cortes, 3 desarmes, 3 interceptações, 95% de precisão nos passes, ganhou praticamente todos os duelos dentro da área. E, galera, quando o zagueiro faz gol, e um gol de oportunismo, né, onde o Lucas Claro, ele briga com a bola, já vou falar do Lucas Claro na sequência, ele briga, ele se joga na bola para aquela bola poder sobrar para o Nino, foi um grande bate-rebate na área, e o Nino estava lá, só empurrou para dentro, gol de oportunismo, gol de centroavante, só que não é centroavante, ele é zagueiro, então nota 8 para o Nino, é um dos melhores jogadores dessa equipe do Fluminense, tá? Passando para outra tela aqui, agora vemos aí com o Lucas Claro. Em comparação com o Nino, ele foi um pouco abaixo, né? Ele não teve nenhum desarme, nenhuma interceptação, 7 cortes, conseguiu fazer 7 cortes importantes, mas teve uma precisão de passe baixa, 76%. Então nota 6,5 para o Lucas Claro, tá? Participou lá da jogada do gol, não comprometeu, mas o Lucas Claro ele vem fazendo partidas um pouco abaixo do que ele rendeu na temporada passada. Mas tem uma nota aí de 6,5 que não é tão ruim assim, né? Danilo Barcelos, galera, o que falar do Danilo Barcelos, né? Vou logo para o quesito cruzamento. Ele deu 6 cruzamentos, errou todos, tá? Mais uma vez, não acertou cruzamento nenhum. Teve várias chances de falta, teve 2 ou 3 faltas batidas perto da área, que era o principal ponto forte dele, só acertou uma no gol. Não fez nenhuma interceptação, um desarme apenas e 2 cortes. Teve um aproveitamento de passe bom, 86%. Para isso, eu dou uma nota 6 aí para o Danilo Barcelos, tá? Nonato, dos 3 volantes, o mais sumido, o mais discreto. Muitos torcedores pediam o Nonato na equipe titular do Fluminense. O Martinelli sentiu uma lesão durante a semana. O Nonato ganhou a vaga titular, mas foi bem discreto. Foi bem discreto também porque o Marcão colocou ele para ajudar na marcação pelo nosso setor direito e fechar a porta ali para o Reinaldo, né? Que avança bastante, jogou de ala, quase como um ponta. É um dos pontos fortes do São Paulo.
o Nonato ajudou naquele setor e acabou se anulando muito e quase não aparecendo no jogo. Então, ó, 0 corte, 1 interceptação, 80% de precisão dos passes, 2 desarmes, tentou uma bola longa e errou. Nota 6 pro Nonato, tá? Como eu acabei de falar agora, vocês podem ver dos volantes, vamos vir pro André agora. Vou direto para a precisão do passe, galera, e não é a primeira vez que isso acontece, tá? Olha a precisão do passe do André, 96% de precisão. Sabe o que significa? Que o André, ele errou um passe no jogo, tá? Se eu não me engano, ele deu 26 ou 27 passes e errou apenas um, tá? Teve 2 cortes, 3 interceptações, 1 desarme. O André, ele deu 2 bolas longas e acertou as 2, tá? Então, nota 7 pro André. Passou direto na escolinha do sentimento, tá? Passou direto, não vai precisar ficar em prova final. E dos 3 volantes, na minha opinião, foi o que mais se destacou. Não só entre os volantes, mas durante todos esses últimos jogos ele tem sido um destaque na equipe do Fluminense, tá? O Iago Felipe, também uma partida mais discreta do Iago. Um jogo muito parecido com o do Nonato. Ontem também se anulou bastante, não apareceu muito, não conseguiu criar e nem finalizar de fora da área, que é uma característica do Iago. Ele, como volante, ele não fez nenhum corte, não fez nenhuma interceptação. Ele tem um aproveitamento de passe de 83%, fez 4 desarmes e tentou 3 bolas longas e acertou 2. Então, eu dou uma nota 6,5 para o Iago aí, que eu acho que está de bom tamanho para ele, tá? Vamos chegar agora no comando do ataque, galera. Luiz Henrique. Luiz Henrique, pelo segundo jogo seguido, ele faz o gol que garante a vitória do Fluminense, tá? Além de marcar o gol, ele foi o segundo jogador que mais desarmou na partida, né? Teve 2 interceptações, 1 desarme. Teve um aproveitamento no passe muito ruim, muito ruim. Essa foi uma crítica que eu fiz ao Luiz Henrique, eu faço sempre, mas eu fiz ontem na resenha do intervalo. E algumas pessoas depois de brincadeira na live pós-jogo, né? Fala mal do Luiz Henrique. O primeiro tempo do Luiz Henrique foi horroroso. Aos 15 minutos de jogo, ele já tinha perdido 5 bolas, tá? Os números mostram o aproveitamento de passe dele de 64%. Muito ruim. Tentou 3 bolas longas, só acertou uma, mas teve todo o mérito na jogada do gol, né? Na jogada do gol. O lançamento do Calegari, onde o Fred domina, gira, dá um bolão pro Luiz Henrique, ele ganha na velocidade do Miranda, ele não cai, ele não desiste na jogada. Eu acho que 7 ou 8 jogadores entre 10, naquela troca de braço com o Miranda ali, se jogaria e cavaria a falta. O Luiz Henrique não desistiu. Chegou próximo do gol, ele viu que ele não conseguiria finalizar com qualidade com a perna direita, ele deu um biquinho de canhota, tá? Usou aquele recurso. Isso, usar o bico, galera, chutar de bico é recurso, tá? Me lembrou muito o gol do Romário na Copa de 94, se não me engano, contra a Suécia, e o gol do Ronaldo contra a Turquia. Biquinho é recurso, tá? Colocou no cantinho do Volpi. Talvez um goleiro melhor pegasse, mas o Volpi aceitou. Não dá pra falar que foi um frango, mas foi no canto dele, né? Felizmente a bola entrou. Então todos os méritos pro Luiz Henrique, além de ter ajudado muito o Calegari na marcação pela lateral também, fechando as portas pro Reinaldo ali. Então uma nota 7 pro Luiz Henrique. Você pode estar questionando, pô, André, o cara fez o gol e ganha nota 7. Tá passando direto, galera. Na escolinha do sentimento, a média é 7. Ele tá ganhando 7 porque ele fez o gol. Se ele não tivesse feito o gol, ele é direto pra recuperação, tá? Porque um atacante que erra a quantidade de passe que o Luiz Henrique erra, tem que evoluir muito. Mas vem evoluindo, vem melhorando, repito. Segundo jogo que o Luiz Henrique marca gol e garante a nossa vitória. Então, nota 7 para ele, passou direto, tá? Chegando nos 2 centroavantes, Fred. Sempre muito discutível. Fred jogou bem, Fred jogou mal. Falei para vocês que eu ia analisar ontem o mapa de calor do Fred. Galera, o Fred jogou ontem de meio armador, tá? O Fred, muito pouco, ele pisou dentro da grande área ontem. O Fred está jogando com características completamente diferentes do que ele jogou durante toda a carreira dele. Ontem ele deu uma assistência, que foi o belo passe para o Luiz Henrique, né? Teve uma grande chance criada na única finalização dele na partida, que foi uma grande defesa do Volpi, tá? Já no segundo tempo, no cantinho, ele conseguiu dominar, girar e bater forte, o Volpi pegou. Teve uma pressão no passe muito ruim, 58%. No primeiro tempo, principalmente, o Fred, ele conseguia fazer o pivô, ou ele dava o passe e errava, tomava a decisão errada e errava o passe, ou ele pensava à frente dos nossos atacantes, dava o passe certo e os atacantes não entendiam, não acompanhavam a jogada. Mas não importa, isso é considerado passe errado, e aí
o Fred acaba tendo esse aproveitamento muito ruim. Nos duelos aéreos, ele foi quase perfeito, tá? Disputou 5 bolas no alto, ganhou 4, e eu dou uma nota 7 pro Fred pela importância do passe, da assistência, tá, galera? Todo jogador que fizer gol e dar assistência vai sempre ter uma nota muito boa aqui, a não ser que ele fizer uma cagada muito grande e estragar o resultado do jogo. Não foi o caso. Fred jogando com características completamente diferentes, nota 7 pro Dom Fredon, tá? Caio Paulista, galera, voltando de lesão, ainda tá sem ritmo de jogo, não tá bem o nosso CP70. Na minha opinião, foi o pior jogador do time do Fluminense ontem, tá? Quase não apareceu na partida, teve até um aproveitamento bom de passe, 86%, mas tocou muito pouco na bola. Um desarme apenas, um passe decisivo e a pior nota da partida, nota 5.9 aí pro CP70 e tá indo pra prova final, tá? Fiz questão de colocar o Marcão aqui, galera, para poder avaliar ele também. Marcão ele tem 14 jogos invicto em brasileiros, tá? São 9 vitórias e 5 empates. Lembrando que esses 14 jogos junto ao Campeonato Brasileiro 2020, agora com 2021. Ele tem 76,2% de aproveitamento. O Marcão ele tem o melhor aproveitamento entre todos os técnicos nesse Campeonato Brasileiro. E desses 14 jogos, ele tem 7 jogos sem sofrer gols. Ou seja, na metade dos jogos, o time do Fluminense não tomou gols com o Marcão. E eu dou uma nota 8,5 para ele, tá? Você tá aí do outro lado. Caramba, André, 8,5? Sim, cara, 8,5. O Marcão, mesmo sendo defensivo, mesmo trazendo o time ontem para trás, a entrada do Bobadilla no lugar do Fred foi correta, na minha opinião. Quando o Wellington entrou, eu fiquei preocupado, né? No final do jogo, galera, eu vou trazer uma frase aqui que eu falei ontem na live e eu ouvi do Abel e é muito correta, tá? O Abel era acusado de ser retranqueiro e tal, e ele falava que não era, que ele não chamava o time para trás, que ele não botava o time para se defender. Só que chega um determinado momento do segundo tempo que é instintivo dos jogadores recuarem para segurar o resultado. E o Abel falou o seguinte: já que o time está recuado, eu mando avançar, eles não avançam. Se é para defender, eu vou defender com quem sabe defender. Ao invés de eu defender com um atacante que não sabe marcar, eu tiro o atacante e boto um zagueiro, boto um volante que pelo menos vai saber o que está fazendo. Foi exatamente isso que o Marcão fez ontem, tá? Ele não tinha opções ofensivas no banco. O que ele tinha lá era Abel, Hernandes e Nenê, que não ia fazer absolutamente nada. Então ele fez certo em não colocá-los. Só que ele não tinha opções ofensivas no banco porque ele não relacionou. Ele deixou de fora o John Kennedy e o Matheus Martins, que tinham que estar ali. Então, erro dele, tá? Mas com o que ele tinha no banco, ele segurou o resultado e deu certo. Ah, mas correu risco. Correu risco, mas deu certo. E não deu certo ontem, tá dando certo há 14 jogos, tá? Repito, de 14 jogos que o Marcão tem invicto no Campeonato Brasileiro, a metade o Fluminense não sofreu gols. Então, méritos do Marcão, nota 8,5. Ele comete alguns erros, um deles é botar o Wellington para jogar nesse time, não faz sentido. O outro é não relacionar o John Kennedy para essas partidas. Por isso que o Marcão não tomou 10, tomou 8,5. Se ele fosse perfeito, ele estava com nota 10, assim como teve o Marcos Felipe, que para mim ontem teve uma partida impecável, e é por isso que eu estou usando essa camisa aqui em homenagem a ele hoje. Tá legal, galera? E aí, gostaram dos cards? Gostaram desse novo formato aqui? Estão curtindo as novidades do canal? Deixa aqui nos comentários, o feedback de vocês para mim é muito importante. Beleza, galera? Fiquem com Deus, uma segunda-feira feliz para todos nós, Fluminense venceu, e daqui para frente, até quarta-feira à noite, a gente só fala de Fluminense e Atlético Mineiro, beleza? Forte abraço, tropa. Saudações tricolores.